Olá, tudo bem com você? No De Bem com Você de hoje, vamos abordar o impacto da sobrecarga de responsabilidades sobre as mulheres, que muitas vezes resultam no burnout, uma patologia que afeta muitas delas nessa sociedade moderna. E quem vai ajudar a gente com dicas valiosas sobre como identificar os sinais, sintomas e principalmente como tratar o esgotamento mental e emocional é a psicóloga Mariana Marco. Tudo bem, Tudo Mariana? bem, muito obrigada pelo convite, estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos, vai ser um papo bem bacana. E é claro, né, gente, além da participação da Mariana, eu não posso deixar de registrar também a presença, a participação dela, que está sempre aqui, ó, do meu ladinho, a Ana Furtado, com a tradução em Libras de mais esse programa. Obrigada, Ana. Vamos lá. Mariana, o que é exatamente o burnout? O burnout hoje ele é uma patologia, como você bem falou, que está atrelada ao trabalho, mas não somente às atividades profissionais. É um esgotamento mental, físico, emocional das nossas atividades. É um resultado intenso de uma exaustão. E por que está tão evidente, principalmente entre as mulheres? O burnout ele acontece já há muitos anos, porém recentemente esse tema vem ficando cada vez mais em voga, sendo discutido. Nós mulheres somos mais acometidas pelo burnout por conta das nossas múltiplas atividades e responsabilidades. Nós temos uma sociedade que culturalmente sobrecarrega a mulher em tarefas domésticas, no próprio trabalho, na vida profissional, em cuidados, e isso atribui muita responsabilidade, atribui muito compromisso para essa mulher e pode ser sim que ela desenvolva um quadro de burnout. E como que a mulher pode ficar atenta? Quais são os sinais ou os sintomas de que ela está passando por essa patologia? É um cansaço que vai além daquele cansaço que é resolvido com uma boa noite de sono. Então isso é bom a gente pensar, estou cansada, mas uma boa noite de sono me ajudaria? Sim, então eu posso ajustar aqui o meu dia a dia, a minha rotina e isso vai melhorar. Mas nenhuma noite de sono tem me ajudado, férias não tem me ajudado, um descanso não tem me ajudado. Então essa é uma dica, é um cansaço que não é solucionado com uma boa noite de sono. Memória dificultada, sono, então insônia, né? A falta do sono, apetite alterado, tanto para mais quanto para menos, dores no corpo muitas vezes, incompatíveis com as atividades do dia a dia. Ah, estou com dor nas costas, mas não fiz nenhuma atividade que pudesse promover essa dor nas costas. Então esses são elementos que podem dar dicas de um burnout. Perfeito, Mariana, é bom ficar atenta, né? Olha só, gente, já que a Mariana falou sobre como identificar os sinais da sobrecarga profissional, nós vamos assistir agora um depoimento da Cris Pelegui, que enfrentou esse tipo de problema. Mariana, vamos conferir? Então, no primeiro momento, eu tinha insônia, não conseguia dormir direito, trabalhava aproximadamente 14 horas por dia, sábado e domingo. Tinha consciência que aquele ritmo de trabalho não estava bom, mas ao mesmo tempo, inconscientemente, eu tinha um prazer de se manter ali naquele processo, quase que uma compulsão por trabalho. Observava que eu não enquadrava naquele sistema de trabalho, é como se eu fosse um círculo e eu tentasse encaixar dentro de um quadrado, e era sempre uma sensação de dor, de espremer para caber. E dentro desse processo de entrar, é óbvio que trouxeram muitas marcas na minha vida, como por exemplo ao tal ponto de questionar: por que eu estou aqui nessa vida? Para que eu vivo? Minha vida não tá legal. Me disseram que quando eu conquistasse isso, aquilo, eu seria feliz. E aí, nada disso está acontecendo. E aí, insônia, uma coisa interessante que começou a me chamar muita atenção, que é a comunicação do meu corpo, né? Dizendo: olha, Cris, para. Esse jeito que você tá lidando com a vida não tá bom. Então, o que acontecia? Travava a minha escápula toda semana. Segunda-feira eu começava a trabalhar, terça, quarta-feira travava a escápula. E aí eu ia pro médico, tomava Tramal, melhorava a dor nas minhas costas e ao mesmo tempo ficava prostrada. E olha que interessante aqui, que eu vivi um processo de análise. Foi a terapia que me salvou desse processo. Foi a terapia que me ajudou a encontrar a raiz
desse processo, né? Dessa certa compulsão do trabalho. E aí, olha que interessante, as minhas costas travavam, né? E aí, quando uma doença, né, uma patologia chega no corpo físico, significa que já teve agravamento no campo emocional, no campo intelectual, e que o corpo, ele tá vindo com uma tentativa de dizer, não dá mais, esse caminho que você está seguindo não dá mais. E aí, qual que é a simbologia de travar a escápula, que era toda semana? Raiva de não ser reconhecida por alguém superior, é raiva de não ter o reconhecimento, e é exatamente esse era o ponto do conflito da época do meu trabalho, entende? Eu vivia assim, querendo entrar, caber, porque eu desejava o reconhecimento. E aí, olha que incrível que eu descobri dentro do processo terapêutico, que esse trabalho, a raiz disso tudo, desse conflito que eu vivia, era que eu seguia uma profissão que não era alinhado com a minha alma, mas era um desejo, uma projeção do meu pai. Então eu seguia de uma maneira para que inconscientemente eu tivesse o reconhecimento dele. Muito obrigada, Cris Pelege, pelo depoimento. Agora sim, falei correto o nome da Cris. Valeu, ajudou bastante. Nossa, tudo que você comentou antes, né, Mariana? As costas dela estava travada e querer agradar outra pessoa. Muitas vezes as mulheres sofrem o burnout porque querem agradar o pai, o patrão, o esposo. Nem sempre é um querer. Muitas vezes diz respeito ao nosso próprio ambiente. Espera-se que a mulher corresponda a uma série de expectativas para então ela ser valorizada diante do trabalho, da família. Então não é, que desejo de agradar o meu chefe. Não, se eu não faço isso, eu sou desligada da minha empresa. Se eu não correspondo a essas expectativas, eu sou considerada uma mãe ruim, eu sou considerada uma esposa negligente, uma amiga afastada, né? Então existe toda uma cultura que cobra muito, né? Que pressiona bastante essa mulher. Perfeito. E muitas mulheres também não conseguem reconhecer que estão passando por esse processo. E aí o burnout, ele avança cada vez mais. O que você aconselha para não chegar nesse estágio mais avançado? Eu aconselho que a gente possa dedicar tempo para o autocuidado e para o autoconhecimento. Autocuidado e autoconhecimento não é um privilégio, é um direito. A gente precisa lembrar disso, né? Imagina, autocuidado, muita gente pensa que é skincare, massagem, um dia... Não, autocuidado é respeito por si mesma, limites, entender quais são as suas razões, os seus valores. Eu estou trabalhando de que sentido, né? Para quê? Como? Então, tudo isso ajuda muito a gente prevenir o burnout. Muitas pessoas não reconhecem porque entendem que esse cenário é esperado, é natural. Entendi. É isso que tem que ser feito, é assim mesmo. Mães são cansadas, é isso mesmo. Trabalhar é um sacrifício, mas não é. A gente precisa revisitar esses conceitos, esses lugares sobre trabalho, sobre atividade, sobre a troca entre as pessoas, principalmente quando a gente está falando de uma mulher. Perfeito. E você comentou nos bastidores que você enfrentou o burnout há algum tempo. Gostaria que você compartilhasse com a gente essa experiência. Passei por essa vivência que não é nada legal. Eu imagino. Eu demorei um tempo, inclusive, para aceitar que eu estava vivendo isso, porque, veja, especialista, né? Sim. Falava disso com os meus clientes dia a dia, mas eu estava lá intensamente. No meu caso, eu precisava ressignificar a minha relação com o trabalho. Eu trabalhava muitas horas, mas eu também tinha uma exigência com relação aos meus resultados e ao meu desempenho, que naquele momento estava acima do necessário, do desejável. Então eu tive uma exaustão mesmo. Foi perto da época da pandemia, onde o meu trabalho aumentou bastante, então muitas pessoas me procuraram e a gente ficou muito suscetível também à rede social, né, às mídias. Então, além de fazer os atendimentos individuais, eu trabalhava como professora e alimentava a rede social e fazia muitas atribuições e uma exigência muito grande na entrega. Olha só esses dados. Uma pesquisa recente mostra que as mulheres dominam os atendimentos de burnout no Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, no ano passado foram contabilizados 3.567 procedimentos ambulatoriais relacionados a transtornos mentais ocupacionais. Deste número, gente, olha só,
579 atendimentos foram para as mulheres e 988 para os homens. No próximo bloco, nós vamos assistir uma reportagem sobre a importância da colaboração das empresas com a saúde mental dos funcionários. Então fica aí que nós já voltamos. Estamos no mês de março, um mês dedicado às mulheres e como evitar o esgotamento profissional, especialmente nas mulheres, é tema do De Bem com Você de hoje. Agora a gente vai conferir uma reportagem da Dani Rivas sobre o papel das empresas no enfrentamento do burnout e como algumas medidas podem promover um ambiente de trabalho mais saudável. Mariana, vamos conferir? Oi, Gi, tudo bem? Olha, infelizmente a palavra burnout está cada vez mais inserida na nossa sociedade, né? Inclusive, recentemente a Organização Mundial da Saúde classificou a síndrome burnout como uma doença ocupacional crônica e que aí atinge, né, trabalhadores em maior ou menor grau, muito também por conta das condições de trabalho. Eu vou conversar agora com a Ana Carolina Guerra, que é especialista em recursos humanos. Obrigada por aceitar nosso convite. Ana, o que mudou basicamente após essa classificação da Organização Mundial da Saúde? Bom, o que é importante de sabermos? Os sintomas sempre existiram. A diferença é que agora nós temos um CID específico para a síndrome do burnout. Então, para nós que somos profissionais da área de recursos humanos, é importante que saibamos que agora os documentos que nós recebemos relativos ao CID-11, eles são relativos à síndrome do burnout e a empresa ela precisa ter algumas ações referentes àquele CID. Então, nesse sentido, o colaborador ele vai poder ser afastado do trabalho como outra síndrome, outra doença qualquer. E é importante que a empresa tome algumas ações internas para garantir que isso não venha a acontecer com outros colaboradores. Mas muitos funcionários têm esse receio, né? Isso pode me prejudicar de alguma forma. É importante ele reforçar, mais uma vez, é um direito e está munido de informação ali, né? Sim, com certeza. E nesse sentido, é importante que os RHs estejam empoderados, tá, pelas empresas e preparados para lidar com esse tipo de situação. Então, eu sempre gosto de dizer que é mapear, monitorar, acolher e direcionar. Então, no sentido de mapear, é importante que o RH esteja próximo aos líderes para conseguir identificar, até nas fases iniciais, quais os colaboradores que estão tendo atitudes e sintomas, né, que possam estar se direcionando a um burnout. Depois, o RH, ele monitorar, então, verificar se aqueles sintomas vão persistir naquele colaborador, acolher, então, chamar aquele colaborador, conversar e depois direcioná-lo. Então, se aqueles sintomas permanecerem, direcioná-lo para um médico do trabalho, um psicólogo, que vai ajudá-lo, né, e ajudar a empresa também a ter um direcionamento melhor do que fazer relativo àquele colaborador, se ele precisa ser afastado ou se ele consegue manter aí o labore. Sim, se sentir acolhido, né? Que é muito importante. Muito obrigada, viu, por dar um direcionamento aí pra gente. Pois é, Gi, acho que a palavra, né, a mensagem que fica aí, vamos normalizar este assunto, né, colocar aí no centro das discussões, porque como foi falado aqui, um profissional ali que ele é valorizado, que ele está com a saúde mental um dia, ele vai automaticamente render mais para a empresa. Então, todo mundo vai sair ganhando. Eu volto com você no estúdio. Até mais! É isso mesmo, Dani. Todo mundo vai sair ganhando. Obrigada, Dani Rivas. Agradeço também o cinegrafista Marcos Alves. Olha só, gente, essa informação que é muito importante. A partir de maio de 2025, as empresas brasileiras terão que incluir a avaliação de riscos psicossociais nos processos de gestão de segurança e saúde no trabalho. A exigência, que é promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, reforça a necessidade de ambientes de trabalho saudáveis, promovendo a saúde mental dos trabalhadores e contribuindo também para a redução de afastamentos, aumentando assim a produtividade.
Mariana, a gente conversou sobre isso aqui no intervalo, né? Na verdade, você falou que nós passamos 1/3 da nossa vida no trabalho. Depois que a gente entra para o mercado de trabalho, a gente passa 1/3 da vida trabalhando. Espera-se que 8 horas a gente esteja dormindo, as outras 8 a gente está convivendo com a família, tendo tempo de lazer, e 8 horas ou mais, muitas Sim. vezes, a gente passa trabalhando. Daí Então, a importância de um ambiente agradável. é importante a gente ter um ambiente agradável e ter conhecimento de si para poder sair desse ambiente caso Claro. ele não esteja, né? Impor alguns limites também, né? Super importante. A gente estava comentando sobre o trabalho Isso. ter invadido a nossa casa, a nossa vida íntima, né, pessoal? Isso tem acontecido mesmo e é importante que nós, trabalhadores, profissionais, consigamos colocar certos limites e entender que existe um trabalho na nossa vida e não uma vida de trabalho. Perfeito, maravilhosa essa frase. E além do ambiente profissional, como que os familiares, né, os amigos também podem contribuir para a saúde da mulher, para evitar, né, que não chegue nessa síndrome, né, no burnout? É importante a gente identificar se essa mulher está sobrecarregada e colaborar com esse ambiente. Então vamos pensar aqui numa casa, uma mãe, filhos, marido, como essas pessoas que compõem essa casa, essa residência, colaboram com a manutenção dessa casa, né? Um dos fatores que esgota mentalmente a mulher é a gestão da vida, não só da vida dela. Então, não é lavar uma louça ou colocar uma roupa para lavar ou estender. Essas são atividades práticas e muitas vezes a gente escuta, poxa, mas você não me pediu, né? Então, a gestão, que é pensar o que vai comprar, o que precisa ser feito, como vai ser feito, quando, que horas eu vou sair, o que vai vestir, se está lavado, se não está. Então, essa gestão mental, ela é um dos fatores para essa sobrecarga. Como os amigos podem contribuir e como a família pode contribuir? Assumindo responsabilidades também nessa gestão. Tá certo, Mariana. E quando já está instalado? O esgotamento mental já está instalado, não tem jeito, a mulher percebeu, a família percebeu, a empresa percebeu. Quais são as medidas mais eficazes de tratamento hoje em dia? Procurar um atendimento de saúde especializado, psicoterapia, psiquiatria, atendimento médico clínico. É muito importante que essa mulher seja amparada em todos os campos para que ela possa retornar às suas atividades. E não falo só as atividades profissionais, atividades de vida diária mesmo. O burnout muitas vezes compromete o cenário, o dia a dia dessa mulher, pode ser até confundido com uma depressão, muitas vezes. Então, buscar um atendimento de saúde especializado. Mais pra frente a gente vai falar sobre essas diferenças, porque realmente eles são confundidos muitas vezes. Agora, o burnout nas mulheres é diferente dos homens. Quais são as peculiaridades? Como que a gente consegue separar? Quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, a caracterização, busca-se sintomas semelhantes e não tem essa diferenciação. O que é importante a gente considerar nesse momento é que a mulher ela não faz só uma atividade. Pega um atendente, tá? Então vamos pegar aqui um atendente do gênero masculino, um atendente do gênero feminino. Espera-se que a atendente do gênero feminino, ela não só atenda, mas que ela cuide, que ela seja gentil, simpática, doce, amigável, sorridente. Esse atendente do gênero masculino, se ele atender e é isso, tá tudo esperado e tá tudo bem. A sociedade diz que, ele é homem, né? Então, qual é o fator aqui prejudicial? É que a gente ainda está vivendo numa sociedade que é estruturada neste modelo de pressão e expectativa sobre a mulher. Entendi, Mariana. Bom, gente, muitas vezes o burnout pode ser confundido com a depressão. Mariana começou a explicar aqui, né? Mas você sabe quais são as principais diferenças entre essas duas condições? Na volta do intervalo, a gente explica direitinho para você. Então, fique aí que nós já voltamos. No De Bem com Você de hoje, eu recebo a psicóloga Mariana Marco para uma conversa muito importante: como prevenir o estresse profissional das mulheres. De acordo com estatísticas, o esgotamento em mulheres se dá muitas vezes porque, além do emprego formal, elas ainda são responsáveis por realizar as tarefas domésticas e cuidar dos filhos. Mariana, nós sabemos que muitas vezes as mulheres enfrentam inúmeras funções. A gente está falando sobre isso o programa inteiro. Isso. Mas como trazer mais leveza para essas inúmeras funções?
É importante parar, tirar um tempinho pra gente? É importante. É fundamental. É importante parar e tirar um tempinho, mas também é importante saber que não são essas paradinhas que vão melhorar a nossa saúde mental e o nosso estresse e exaustão. Essas paradinhas, elas são importantes mesmo, mas não são a solução para. Sim. A solução para isso é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, revisitar os nossos conceitos e as nossas relações com relação ao trabalho, com relação aos familiares, aos cuidados com os filhos. Quais são as nossas exigências e quem são as pessoas que a gente pode também contar para poder compartilhar desses compromissos, dessas responsabilidades. Perfeito. Nos bastidores você passou algumas dicas muito interessantes que eu acho que vale a gente compartilhar, né? Você falou, de repente, se eu não tenho o hábito de limpar a casa com muita rapidez ou com muita velocidade ou com uma grande frequência, ou eu começo a gritar com meu filho, isso não faz parte da minha personalidade. Isso, são alguns sinais. Uma dica que eu costumo dar para os meus clientes, né, para os meus alunos quando eu ensino para os clientes, existem comportamentos que têm aparecido agora e que não eram comuns, não fazem parte do seu repertório comportamental. Então, eu costumava ser uma pessoa muito paciente, muito colaborativa, e agora eu me vejo agitada, gritando, sem paciência. Eu tinha paciência no trânsito, agora eu não tenho. Então, essas dicas de como o nosso comportamento mudou, às vezes drasticamente, né, é interessante para sinalizar se a gente está vivendo um esgotamento. E como diferenciar o esgotamento profissional, né, o burnout, do estresse, ou perdão, muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa, ela está com depressão, aquela mulher está depressiva e não é uma depressão. Como que eu consigo diferenciar essas duas condições? Então, essa é uma avaliação clínica. A gente precisa conversar com essa pessoa e identificar qual o histórico, qual o cenário, como essa pessoa tem se comportado e o que ela traz para a gente. É clínico diferencial que a gente fala. Entendi. É muito comum ser comórbido, inclusive, as duas coisas acontecerem juntas. O burnout, o esgotamento, né, o colapso, que a gente fala, o colapso mental e emocional, ele tem como parte dos sintomas depressivos. Uma apatia, uma falta de iniciativa, desinteresse. Então, existem características muito semelhantes. Então, é um olhar diferencial clínico. Por isso é importante procurar um profissional de saúde responsável para poder fazer esse alinhamento. O diagnóstico, né? E também tem muitas pessoas muitas mulheres, né, que acabam, como a gente acabou de falar aqui, né, banalizando um pouco, né? Eu estou com burnout e não é. Estudei para a prova a semana inteira, estou burnoutada. Não pode, não pode. Vamos tomar cuidado. Então, vamos desmistificar esses mitos que existem? Sim, é interessante a gente pensar o seguinte, burnout, ele é um esgotamento mental e físico. É quando chega no limite, até fez a Libras. É Dani, né? É a Ana Furtado. Ana Furtado fez ali esgotamento, chega aqui na tampa. Então, burnout tem muito a ver com isso. Tá. Que uma noite de sono não é o suficiente, que uma massagem premiada também não é o suficiente. Agora, estou cansada, estou estressada, estou irritada, angustiada, porque eu estou com múltiplas responsabilidades, atividades, faz parte de um ajuste de rotina. Então, é bom a gente diferenciar. E também o nível do prejuízo. O prejuízo de um estresse é de um tipo e o prejuízo do esgotamento é de um outro tipo, geralmente muito maior. E quais são os principais erros que as mulheres cometem quando elas já estão com esgotamento profissional? Continuar fazendo o que elas fazem, achar que vai passar. Não passa. Esse é o principal, né? Não, vai passar. É assim mesmo, eu já superei tanta coisa, só mais um. Esse é um erro comum, né? A gente não aceitar muitas vezes que a gente está nesse lugar. E isso é uma resposta social também, sabe? De como a sociedade, a nossa comunidade espera que nós mulheres nos recuperemos sozinhas. Sim. De muitas coisas que a gente passa com relação à saúde. É uma questão que afeta a família inteira, né? Sociedade inteira, o ambiente de trabalho, os filhos. Então, é importante que todos estejam unidos ali para resolver essas questões. Sim, o burnout, ele é uma doença social. Uma doença social, é verdade. Eu li. Bom, Mariana,
as suas dicas são maravilhosas, incríveis, mas a gente já está aí passando para o finalzinho do programa, então eu gostaria que você concluísse com algumas dicas. Estamos em março, mês voltado para as mulheres, né? Para que nenhuma mulher, ou que pelo menos a gente possa evitar esse tipo de esgotamento mental, né? Muitas vezes emocional e até mesmo físico, porque muitas vezes a gente acaba sobrecarregando ali com as demandas de casa, do trabalho, e tem o esgotamento físico que pode, eu imagino, combinar em outras doenças mentais também. Eu gosto de dizer para as mulheres que eu atendo que elas precisam ser para elas mesmas a melhor amiga e a melhor cuidadora como ela é para as outras pessoas. Então, se você puder ser com você a amiga que você é para sua amiga, a cuidadora que você é para o seu filho, a profissional que você é no seu trabalho, se você for para você, você consegue colocar limites, você se respeita, você encontra os sinais de que talvez alguma coisa não está legal e cuida, dá prioridade, procura ajuda. Perfeito, maravilhosa essa dica. É isso aí, mulher. Então, seja para você, trate as pessoas, na verdade, trate você como você gostaria de ser tratado, principalmente quando você trata as pessoas que você ama e fica tudo certo. Muito obrigada, Mariana, pela participação. Sempre um prazer, obrigada a vocês. Bom, eu encontro você no próximo De Bem com Você. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e até a próxima.